Boa tarde, você que está pelo Facebook, Spotify, Instagram, YouTube, a edição número 20. Chegamos à edição número 20 do Bola no Rádio. Eu, Carlos Emanuel, estamos aqui com o Wellington Silva e o Ezio Rodrigues. Hoje vamos falar um pouco do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza e, é claro, falar dos adversários dos clubes cearenses na Copa do Nordeste, o Vitória da Bahia, por isso que a gente trouxe o Wellington, e o Frei Paulistano, um time que só tem 3 anos de história, começando aí a sua carreira futebolística. A enquete de hoje, coloca aí nosso técnico Orenilton, quem está mais preparado para iniciar a temporada, Fortaleza ou Ceará? Solta o dedo aí, tá no ar, né, a pesquisa, Orenilton? Então vamos lá, você pode participar aí, a Rádio Classista, que é a iniciativa da FETRACE, Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregados do Estado do Ceará, presidente Francimar Silva, secretário de Comunicação Luiz Neto e o técnico responsável, esse aqui, Orenilton Vidal, que você está vendo aqui. Você pode participar aí, já tem uma galera aí no ar. Boa tarde, Wellington Silva, as novidades aí do mundo do futebol. Boa tarde, mais uma vez, prazer estar aqui no programa Bola no Rádio. A todos da bancada, a todos os ouvintes, todos que estão acompanhando a gente. Vamos falar aí mais um pouco, né, sobre futebol cearense, futebol nordestino, futebol em geral. É isso aí, recebendo toda semana, né, o nosso... É novidade, é novidade. Toda semana ele está aqui nessa mesma cadeira, já desde o tempo do Arquibancada, o Ezio Rodrigues, ele está aí, sempre sentou aqui e permanece no mesmo lugar, comentando aí o futebol. Ele está um pouco aí, diz ele que está com problema aí de saúde, né? Boa tarde, Ezio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. Eu tô um pouco... Tirou? Desculpa. Não, é porque eu tô... Não vai dizer nada, eu tô um pouco... Um pouco tuberculoso. Não, isso aí não. Pelo amor de Deus. Graças a Deus, não. Mas eu tenho só uma crisezinha aí, né, pessoal? De asma, mas... A gente vai tentando aí fazer o que pode aqui para poder dar as notícias para vocês. É isso aí. Começando aí, Campeonato Cearense na tela, sexta rodada. A sexta rodada aconteceu. Campeonato Cearense, sexta rodada. Ontem tivemos aí os resultados. Toma. Horizonte 1, Floresta 4. Pacaju 0-0 com o Ferroviário. Barbalha 2-1 no Atlético e o Guarani de Sobral 1-1 com o Caucaia. Tivemos aí o primeiro rebaixado na competição, a equipe do Horizonte, a equipe do técnico Roberto Carlos, não resistiu aí, com um ponto não pode mais alcançar nenhum adversário. E temos aí a tabela de classificação, para a gente ver aí como é que está no momento. Barbalha... Vamos já falar da sétima rodada. Vamos primeiro mostrar a tabela do momento. 14 pontos. Barbalha. Guarani 14. Ferroviário 9. Caucaia 8. Pacaju 6. Atlético Cearense 5 e Floresta 5. Tá aí o Wellington Silva. A tabela do Campeonato Cearense, sexta rodada. Aí os times disputando aí a última vaga. Você quer que você fale aí dessa sexta rodada aí, as surpresas que tiveram aí? Floresta 4-1 rebaixou o Horizonte, né? Surpreso, o Floresta ainda corre risco, né? Tá errado ali a palavra Uniclinic, que é Atlético, né? Mas na análise que a gente fez naquele programa, eu fiquei com 50% de aproveitamento, né? Que eu botei o Horizonte para cair e o Barbalha para cair também. A gente vê o contrário aí, né? Um em primeiro e um em último, né? Mas me surpreendeu muito positivamente a questão do Barbalha. Com certeza esses dois aí são os principais times dessa primeira fase. Barbalha e Guarani disparado acima dos outros. Eu fiquei surpreendido também com o Floresta negativamente, porque nos últimos anos, pela estrutura que tem, né, pelo que vem oferecendo, sempre fez ótimos campeonatos e esse ano, infelizmente, deixou muito a desejar. Temos aí a sétima rodada mostrando aí Floresta e Guarani, Pacajus e Horizonte, Ferroviário e Barbalha, e Atlético e Caucaia. Ezio Rodrigues, o Floresta com 5 pontos, em sétimo pega o Guarani. O Guarani já está classificado, mas briga aí pelo título que pode levar a Copa do Brasil do próximo ano.
Pacajus enfrenta o Horizonte. O Pacajus também brigando por classificação, está em quinto, pega o Horizonte, que é um time já rebaixado, mas é um clássico. Primeira vez na primeira divisão do Campeonato Cearense, o clássico ali daquela região metropolitana, Pacajus e Horizonte. O Ferroviário pega o Barbalho, o Ferroviário não tem mais chance de ser campeão, mas está classificado. Foi só o Anderson Batatais assumir 3 vitórias seguidas. E Atlético e Caucaia. Atlético com 5 pontos pode ser rebaixado, como pode se classificar, e o Caucaia é praticamente garantido na próxima fase, Ezio Rodrigues. Pai, essa última rodada pode trazer aí grandes emoções, né? Principalmente para aqueles que estão disputando a vaga da Copa do Brasil do ano que vem, que no caso é o Barbalha e o time do Guarani de Sobral, né? E aí eu vou dar só um resumozinho a respeito desses dois, que eu acho que vai ser o mais importante, né? Não tirando a briga do rebaixamento de outros times. O jogo contra o time do Floresta vai ser um jogo muito difícil, porque nesses últimos jogos o time do Floresta vem se destacando, vem apresentando aí um bom futebol. Você vê mesmo pela vitória que o time do Ferroviário teve em cima do Floresta, foi uma vitória sofrida, né? O time do Floresta perdeu uma penca de gols, né? Ali foi menos mérito do Ferroviário e mais incompetência do time do Floresta em finalizar a jogada, né? Sim. E foi até o primeiro jogo do Batatais à frente do Ferroviário. Então, nesse jogo contra o Guarani, o time do Guarani abriu o olho, porque o time do Floresta vai assim com os dentes para poder se segurar, né? Já o jogo Ferroviário e Barbalha, eu acho que a equipe do Ferroviário ele vai mais naquela questão, mesmo não conseguindo a vaga para a Copa do Brasil, ele vai querer mostrar uma presença. Então, né? Nesse jogo contra o Guarani, principalmente por causa da próxima, na classificação, né? No caso, para poder mostrar que é a terceira força do futebol cearense, e também para o Batatais mostrar o serviço dele. Já o Barbalha, ele quer lutar aí pelo título, garantir, né? Já que ele está em primeiro lugar devido ao saldo de gols, que pela vitória que ele teve em cima do Floresta, o primeiro jogo, fez com que ele tivesse essa distância. Então, só a vitória também para eles interessa. E o que aconteceu, perguntar aqui, o que aconteceu com o Horizonte, né? Time que há muitos anos figura entre os principais do campeonato cearense, já ganhou aí turnos, já teve disputando aí, ganhou do Fortaleza algumas vezes, né? Inclusive o nosso amigo Saulo Alves, do podcast Glória e Tradição, disse: ainda bem que o Horizonte tá rebaixado, porque o Fortaleza vai perder pro Horizonte lá. Todo ano o Fortaleza vai pro Horizonte lá, né? Mas ele mesmo frescou, ele é do torcedor do Fortaleza, né? Mandar um abraço pra ele. Ele brincou e o Horizonte tá rebaixado. Essa é uma surpresa negativa, Elton Silva? Surpresa negativa, mas pelo início das reportagens que eu vinha vendo, a gente viu logo que as entrevistas do técnico, a intenção que ele colocava era não cair. Então, quando você entra para não cair, você já sabe que você já vai estar, seu time já vai estar na parte de baixo da tabela, né? Mostrou que não houve grandes contratações, eles priorizaram a base, né? A maioria dos jogadores jovens, muitos meninos, né? Para você jogar um campeonato cearense primeira divisão, que apesar de parecer fácil, não é. Tem equipes muito boas, como o Atlético, o Caucaia, Guarani. Você colocar um time de meninos no campeonato desses, com certeza é fatal um rebaixamento. E por incrível que pareça, né, Wellington, só frisando que quem preside hoje o Horizonte, né, com o Paulo Wagner, o Paulo Wagner, quando ele pegou o Horizonte e levou o Horizonte lá para a primeira divisão, fez aquela história toda, sempre foi um cara que soube trabalhar bem, né, trazer gente boa pro Ferroviário, ou pro time do Horizonte. A gente viu vários jogadores, participou até de Copa do Brasil. O Siloé, né? Siloé apareceu por lá. Teve uma galera boa que tava lá, deu até calor no Flamengo. Chegou a dar. Então é uma coisa que acho que é de se lamentar, né? Principalmente o povo de Horizonte, né? Só o André Honório tá participando aqui. Ezio, dos 6 times, para passar 3 times praticamente já classificados, eu quero saber se tu acertou algum. Já alguns programas atrás vocês apostaram que passariam.
Na verdade, galera, eu vou pegar depois o... Era pra ter Não é anotado. videotape não, mas vou pegar as imagens quando eu chegar em casa hoje e vou trazer na próxima semana e vou bater aqui pra ver se a gente acertou. O Wesley anotou também naquele dia, eu me lembro que ele anotou. Anotei, Vai mas olhar só foram 4. A gente falou sobre 4, mas nós vamos também pegar, depois a gente viu 2 rebaixados. Mas dos rebaixados eu acho que eu e o Wellington acertamos, né? Que foi o Horizonte. Nós vamos ver na próxima semana, eu vou trazer aqui. Se você disse que os 2 estão rebaixados, significa que os 6 são os outros, né? Que você escolheu, né? Logicamente, né? Então vamos trazer na próxima semana para você ver sobre isso. E a gente falou um pouco do Campeonato Cearense e vamos passar aqui para a Copa do Nordeste. Tem até a musiquinha aí da Lampions League, né? Pra gente voltar. Lampions League de volta, galera. Voltar ao Campeonato Nordeste. Aí, toque o som. Açúcar, mano. Eita, vai deixar diabético. Diabético, hein? O cara. Criaram bem humorado sobre a abertura do Copa do Nordeste, não sei se você viu. Depois eu vou passar para a editoria do programa mandar, né? Com certeza. E a Copa do Nordeste já começou. Nessa terça-feira teve Imperatriz 2, CRB 1. A estreia aí do time do Imperatriz do Maranhão. Começando bem a competição. Hoje tem Náutico e River do Piauí. Tem também... Sábado, Santa Cruz e Bahia. Tem vamos pular aqui os adversários cearenses. Vamos falar na hora que for falar do bloco Ceará e Fortaleza, a gente fala. Mas temos América de Natal e Botafogo. Temos aqui a tabela, vamos colocar aqui, Oranildo Vidal, a tabela aqui do Copa da Campeonato do Nordeste, né? Confiança e ABC. Temos aqui, já vemos aqui, ó, a tabela de classificação dos jogos da primeira rodada do Campeonato do Nordeste, com o resultado que eu falei. Imperatriz 2-1 CRB, tem o Náutico e River, Santa Cruz e Bahia. Desses adversários, Wellington, desses 2 adversários, Náutico e River, Santa Cruz e Bahia, o que você pode falar dessas 2 partidas aí importantes? Vitória e Fortaleza, vamos falar já no bloco do Fortaleza. Em relação à primeira partida aí, Náutico e River, a gente vê o Náutico com uma superioridade em relação ao que vem nos últimos anos e pela sua folha, né? Seu peso, sua tradição. Eu acredito que o Náutico consiga um resultado positivo. Santa Cruz e Bahia. Bahia, no meu ver, é o maior time do Nordeste hoje, tanto em questão de camisa, como folha salarial, tudo mais, em relação a valores. Apesar de eu torcer Vitória, eu reconheço isso, que o Bahia hoje é o maior do Nordeste e vem forte para essa competição, como principal, né? E aí, o Wesley Rodrigues, esse jogo aí, Náutico e River, Santa Cruz e Bahia, o que você pode falar dessas Rapaz, o Bahia contratou o Rossi, Náutico super favoritíssimo contra o time do River. Ele que vem de título, né? No ano passado foi a 4ª divisão. Foi a 4ª ou foi a 3ª? Não foi mais ou menos? Wellington. Só me corrige aqui, por favor. Foi na 3ª. 3ª, né? É. Pois é, que até tem um destaque do menino Thiago, que foi até pro Flamengo, que era um dos destaques da equipe. E o outro jogo, que é o jogo do Santa Cruz e do Bahia, é um jogo muito difícil para o time do Santa Cruz, mesmo jogando em casa. Vai pegar um time do Bahia forte, vem com contratações. Para tu ver, o Wellington, ele desbancou, não vou falar só do Ceará não, desbancou outros times para ter o Rossi. E não só foi ele não, foi um jogador também do Fluminense, que eu me lembro, que era do titular do Fluminense, que preferiu não renovar e ir também pro time do Bahia. Quer dizer, que o time do Bahia, depois desse tempo todo, né, já tá começando a competir. No Nordeste é o time que mais contra os que times mais do Sul, ganha dinheiro, né? jogadores. Já eu vou trazer um levantamento do Diário Nordeste em relação às folhas salariais. Bom, tem Pois eu mostro é engraçado você falar hoje que o Nordeste, pelo menos os times principais, Ceará, Fortaleza, Bahia, estão competindo com os times lá do Sul. Inclusive, é uma se coisa tiver, até boa. Se tiver agora, pode falar. Vai passar agora? Falei pra gente ilustrar o nosso programa e debater aqui, né? Um levantamento aqui do Diário Nordeste, uma reportagem que eu estava vendo. Eu vi essa matéria, interessante. As principais folhas salariais, o Bahia vem em primeiro, 3,5 milhões por mês, gasta. Em segundo, o Ceará com 3 milhões.
terceiro, Fortaleza, com 2 milhões e meio. Ou seja, Ceará e Fortaleza só fica atrás do Bahia, né? Em quarto, Sport, com 1 milhão e 200 mil. Aí quinto, Vitória, com 700 mil. Olha aí a diferença. O Vitória vai pegar o Fortaleza, tem uma folha de 2 milhões e meio. E hoje o Vitória está com 700 mil gastando por mês. Está muito, muito abaixo do que era, né? Mas o Paulo Carneiro, né? Que Paulo Carneiro. Tá dando uma que tá segurada assumindo. nas contas, porque teve um rombo grande, né? Teve muita dívida. É aquela- Tá tendo processos em cima de processo, salário atrasado ainda tá. Wellington, Tá uma situação só muito me difícil. responder aqui um negócio, né? Essa coisa que aconteceu no Vitória, né? Porque a gente sabe que no futebol brasileiro, o Carlos vai até concordar comigo. No Talvez, futebol. talvez, eu concordo. Não, no Sim ou futebol. não sei Não, não. você vai Concordo, concordar. vai concordar. Vai concordar. Vai, você vai. sabe que o futebol brasileiro, hoje, né? O pessoal, eles não ligam para a questão da saúde financeira. Eles querem saber se estão contratando, se estão botando um jogador bom, e isso vai quebrando o clube aos poucos, vai quebrando, porque você não consegue fechar no final do ano a conta, né? Você bater. E isso aconteceu com Vitória, né? Acontece muito com os times do Sul, mas eu queria falar especialmente do Vitória. Você, Wellington, como é que tu pode ilustrar Viu, isso? Wesley? Que Eu vou já aconteceu? falar do Vitória, quando for falar do bloco do Fortaleza. Agora? A gente vai falar daqui a pouco do Vitória na hora do bloco do Fortaleza. E o André Honório está dizendo o seguinte: não, o maior do Nordeste é o Fortaleza. Ele está dizendo aqui, o André Honório discorda de quem falou que o maior é o Bahia. Eu queria pedir o Só Orenildo pra- para ele passar aqui a segunda parte da tabela. Só Falou. para terminar aqui, viu, Carlinhos? Tem uma lista grande, né? Parei no esporte. Aí tem Vitória 700 mil, CSA 700 mil. E em último vem o Frei Paulistano, 115 mil por mês. Pronto. Quer dizer, Ou seja, marque o Ceará, o dobro, marque o 3 dobro. milhões, mais do que o dobro. Mais que o dobro 115 mil. do- Só um jogador do Ceará, mediano, que é o Lima, o Ricardinho, ganha 120. Os maiores dando 200, 30 vezes 250. mais, né? Parece. Quer dizer, como um jogador do Ceará Um jogador paga o sustenta mês elétrico. todo. É. Olha aí a tabela de classificação. Mais futebol em a campo, tabela- né? A primeira, a primeira rodada Concordo. continua com América e Botafogo. Vamos ter também, né? Vamos ter CSA Sport, Confiança e ABC. A volta do Sport a disputar a Copa do Nordeste. O Sport que abdicou essa competição. Ele mesmo achou que essa competição não valia para ele, né? E agora tá de volta e pegando logo o CSA que foi rebaixado, né? Eu acho que eu queria. Vai ser até interessante a gente ver um confronto desse, que é o CSA que está. Deu uma reformulada no elenco. Caiu. Tá meio com essa queda, mas foi aquela queda em que o time do CSA não sofreu muito financeiramente, porque se teve planejamento para poder o clube não sofrer muito com a queda. E o Sport que está voltando depois de ter feito aquela batida no peito, que não sei, aquele machão, né? Mas está voltando porque sabe, né? O Campeonato Nordeste é uma renda certa que você pode ter depois de ter Falou. passado esse tempo Não. todo se estragando, Ó, né? o Ciro Sena, melhor programa de Fortaleza. Obrigado, Ciro Sena. Ciro Senna, Cícero Sena, quer dizer. Hã? Cícero Sena. Cícero jogador- Sena, Cícero zagueiro do Sena. Calcaia, zagueiro do Quase. Calcaia. Eu quero jogar do Fortaleza. Wellington, esse Jogou jogo, Ceará também. essas duas partidas aí, ó, América de Natal e Botafogo, Confiança e ABC. Aí favoritismo para alguma equipe? O que é que você acha aí desses confrontos? Não, aí eu coloco como parelho. Eu só coloco mais aí pro ABC. O ABC sempre vem forte para essas competições. Os outros times aí eu coloco parelho. Né? São dois grupos, né? O grupo A e o grupo B. Como sempre mantém a fórmula. Os times do grupo A pegam do grupo B e se classificam os 4 primeiros de cada grupo, Wesley. Pois é, uma fórmula bacana, né? Que tem aquele confronto entre um grupo e outro. E eu me lembro que o ano passado foi assim: era um grupo que fazia mais pontos do que o outro. Se tivesse feito um campeonato em que todos jogariam contra todos ali, né? Eu acho que o grupo, que acho que foi até do Ceará, se classificaria e o grupo do Fortaleza não. Foi uma coisa até interessante no ano passado, né? Mas, assim, falando do resto dos jogos, né? O América e Botafogo. Acredito que a equipe do Botafogo, que foi a finalista no ano passado com Fortaleza, deve vir forte, né? Como vem tendo nessas últimas temporadas. E também a questão do ABC é a mesma coisa contra a equipe do Confiança. Eu vi
uma partida do Confiança pelo Campeonato Sergipano contra a equipe do Sergipe, né? E não vi essas coisas todas do Confiança, não. Acho que o ABC, se ele tiver aquela mesma tradição de fazer bons campeonatos, é a vitória fácil. E lembrando assim, ó, vocês devem ter acompanhado ontem o futebol na quarta-feira pelo Brasil e pelo mundo, né? A gente acompanhou clássicos, teve Vasco e Flamengo, duas equipes com sub-20 que jogaram. Sub-20 com alguns, com alguns jogadores do Jorginho, que era do CSA, jogou pelo Vasco. E você vê que aquela fórmula do Flamengo de poupar o elenco principal e botar jogadores mais jovens e se preparar para competições mais fortes, tá funcionando com outros times também do Rio. O Botafogo botou reserva 2 vezes. O time do Vasco também. O Abel Braga disse que o Vasco jogou muito bem ontem. Foi lindo. O jogo foi lindo, mas não ganhou. Aí ele disse que vai botar o Vasco dois jogos com o time titular contra esses adversários mais fracos. Vai botar o reserva contra o Botafogo de novo. E só o Fluminense que tá jogando com o time titular e tá ganhando a duras penas, né? E o Botafogo apanhando que nem preste. O Botafogo todos estão se preservando para a Sul-Americana, né? Para os torneios internacionais. Só quem aproveita com isso é o Madureira, né? Que tá na liderança. Só para encerrar o papo Copa do Nordeste aqui, em relação às premiações da participação, né? Dos pois times. Lança aí, meu amigo. Existe um ranking, né, da CBF. O grupo 1 são os times que vão ganhar maiores valores, né? Que é Sport, Bahia, Ceará e Vitória. Vão ganhar 2.200.000 para participar. Grupo 2, Santa Cruz, Náutico, Fortaleza, CRB, 1.700.000. O 3, ABC, CSA, Botafogo e América, 1,5 milhão. E o 4, Confiança, Frei Paulistano, River, Imperatriz, 750.000. Vai muito de acordo com o ranking, né? Que eles estão tendo o que eu falei, o ranking da CBF. Então, não, foi, eu tô dizendo, eu tô reafirmando que você tá dizendo, né? Alguns podem dizer, é injusto, deveria receber uma cota assim e tal, mas é a classificação, né? Aí o campeão ganha 1 milhão e o vice-campeão 500.000. E ainda a classificação para a Copa do Brasil. Eu pergunto para vocês, assim, a Copa do Campeonato Nordeste, esse novo formato, já está acontecendo há alguns anos, né? E está movimentando a região Nordeste. E o futebol nordestino está na Série A muito forte, 4 equipes, né? Deu uma força pro futebol alagoano, algumas equipes surgindo aí. O futebol nordestino tem sido beneficiado pela Copa do Nordeste, assim, o Esporte Interativo, que é aquela emissora, né, que apostou na Copa do Nordeste há alguns anos atrás, deu uma visibilidade pro futebol nordestino e trouxe também, de certa forma, uma força pro futebol nordestino que está refletindo nessas participações na Série A, Silva. Sim, em relação ao futebol nordestino, ganhou essa força, essa visibilidade pela volta da Copa do Nordeste, que eu sempre defendi, sempre fui feliz porque meu time é o maior campeão, né? Mas em relação a isso, eu vi um comentário do Esporte Interativo uns anos atrás, que primeiro semestre do ano, a principal competição é essa. Você não vê, né, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, né? Não. Porque às vezes o time bota time reserva. E o Campeonato do Nordeste tem uma premiação muito boa, né? Cada ano vem premiações novas, vem coisas novas, jogadores estão querendo participar porque os estádios são cheios, né? Onde você vê estádio cheio é no Nordeste. Às vezes não é. Maracanã lota por causa do Flamengo, aquela coisa. É o jogo das multidões. É o campeonato das multidões. Principal torneio no primeiro semestre é a Copa do Nordeste. Eles até tentaram imitar, né? O Rio São Paulo tentaram ressuscitar o torneio não deu certo. Quer dizer, só brilhantando mais o campeonato do Nordeste, né? Tem a Copa ali, aquela Copa lá verde, né? Que não tem muita repercussão, só na final. Só na final que o Fantástico fala. Mas dá certo, né? Quer dizer que... Agora o Campeonato do Nordeste e o Paulista, que ainda tem uma força ainda, né? Que as times Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians botam a equipe principal, né? Mandar um abraço aí pro Osni Galvão, que está em Majorlândia, e tem muitos alvinegros participando e assistindo lá o programa. O Luiz Júnior, bora vozão, ele falou, esse ano o Ceará vai ser o campeão do Nordeste, galera, quem sabe, né? Vamos passar agora pro noticiário do Fortaleza Esporte Clube, o Fortaleza aí. O Fortaleza que mantém 14 nomes do início do Campeonato Cearense de 2019, o que venceu o Barbalha de 4-0 ano passado
Ele mantém 14 nomes. Tá aí os jogos do Fortaleza, Wellington. Vai pegar o Vitória da Bahia, depois tem um Clássico Rei com o Ceará e pega o Santa Cruz. Tudo isso em pouco mais de 15 dias. Vai ter pedreira aí, o Oswaldo, que renovou hoje com o Fortaleza, contrato de 2 anos. Existia uma equipe aí da Coreia do Sul querendo o atacante de 32 anos por 3 anos, mas ele fechou com o Fortaleza. E falando sobre Fortaleza, tem um grande jogo agora contra o Independiente da Argentina. Vai ser lá no estádio Centenário, né? Estádio Libertadores da América. E o Fortaleza teve uma ideia. Fez um voo fretado para levar os torcedores que vão praticamente pagar esse avião do Fortaleza. 120 vagas. Cada pessoa paga R$ 5.250 para a Avellaneda, na Argentina, para acompanhar a partida do Fortaleza contra o Independiente no dia 13 de fevereiro, às 9h30. Rapaz, quem deve estar feliz da vida são os agentes de viagem, né, mano? Pra poder fazer um esquema desse aí, precisa ter um cara articulado para poder trabalhar. E isso não é engraçado, né? Assim, como a gente fala, o Fortaleza tendo essa chance, né, de disputar uma Sul-Americana com um time que é o Independiente, que apesar da crise que eles sofrem, ainda é um time que tem que ser respeitado. Num estádio do time, que é um verdadeiro caldeirão. Vai ser um teste de fogo pro Fortaleza. Vai ser nesse confronto, vai ser como saber lidar com a pressão dentro do estádio lá na Argentina, porque eles lá, apesar de que eu acho que eles não conhecem muito Fortaleza, mas o Fortaleza vai com muito conhecimento em cima deles. E quando se aproximar esse jogo, nós vamos falar mais sobre esse jogo. Vamos trazer um raio-x do Independente, do Fortaleza. Agora é a Copa do Nordeste. O André Honório, antes, se eu não me engano, a Copa do Nordeste era dividida em 4 grupos com 4 times, né? Antigamente Isso, era assim. era. O Regis Lins, falando um abraço pro Vozão. O Elton Silva, você que é baiano, natural lá de Salvador, né, Elton? Mesmo? Salvador, na Bahia. O Fortaleza vai enfrentar o Bahia, adversário do Leão, na Copa do Nordeste. O Vitória venceu na estreia do Baianão. Gol de Nixon. 1-0 em cima do Jacobina, um time de aspirantes. Ele está preparando aí o Genil e o time para jogar a Copa do Nordeste. Os funcionários aí estão reclamando do 13º atrasado, salários. O clube alega fake news nessas histórias aí, tá dizendo que é mentira. O Leão da Barra contratou o volante Jean do Corinthians. O Levi do Flu de Feira, que vai ficar na equipe de transição, né? Não vai jogar na equipe principal. Expressinho. E tem um pré-contrato com o zagueiro Everton do Novo Horizontino e o Rayan da Ferroviária. Estamos aí vendo o Vitória se reformulando, botando a equipe sub-23 aí no Campeonato Baiano. Temos aqui a imagem, o símbolo do Vitória aqui, pra gente estampar esse momento Vitória no programa. O Fortaleza a gente já conhece, mas como a gente trouxe o Wellington aqui hoje, falar um pouco do Vitória da Bahia, como ele mesmo falou, o maior campeão da Copa do Nordeste, Wellington Silva. Tá preparado para essa competição? Tá meio fraca ainda, tá meio balançando. Manteve algumas peças do time passado, o goleiro uruguaio, Martim Rodrigues, que eu acho fraco, não gosto muito. O lateral direito, Bruno Bispo. Algumas peças, trouxe algumas peças nesse primeiro semestre, não dá para trazer muito, porque tem o Campeonato Paulista e o Campeonato Paulista é muito visível, né, para os jogadores. Os jogadores preferem ir depois do Campeonato Paulista que começa a contratar para a Série B. Mas conseguiu trazer algumas peças pontuais. O Gerson Magrão, experiente, o atacante Júnior Viçosa, né, conhecido também, aquele lateral esquerdo Rafael Carioca, que já passou pelo Ceará, subiu com o Bragantino, fechou com o Vitória. Tem um outro lateral também que passou pelo Ceará. Aqui, não temos saudade nenhuma do Rafael Carioca, quem é o torcedor do Ceará. Mas jogando bem, jogou bem a Série B pelo Bragantino. Rapaz, se não jogar bem pelo Bragantino, não sei por onde joga não, porque o time do Bragantino é forte. Muito forte. Fez uma estreia boa pelo Vitória, no amistoso que teve aí. O Vitória ganhou por 2-0, o gol dele também. E o outro passe dele. Opa, estou aqui. O Matheus Alves está dizendo assim: opa, estou aqui. Não sei se o Matheus Alves é o meu irmão, não sei não. Mas o nosso Matheus Alves é também um. Mas, um abraço, Matheus Alves. Deixa eu falar aqui uma coisa aqui, Wellington, sobre o seu time, né? Eu até falei no início
na questão financeira que o time do Vitória passa. Como é que está hoje o time do Vitória financeiramente, tudo? Rapaz, a gente acabou Como de é que- falar É, desse jeito. Não, mas você não tinha respondido. Você pediu que ele respondesse agora. No meu ver, pelas notícias que são dadas, né, não acredito em fake news, eu acredito que é sim verdade. É muitas reclamações de atraso, né, de 13º e tudo mais. Tá uma situação complicada para contratar, tá muito difícil, a renda é pouca para a Série B. Você tem que conseguir patrocinador. Tá muito complicado porque os outros presidentes deixaram um rombo grande no clube, né? E aí o Paulo Carneiro está fazendo de tudo para ajustar da melhor forma, né? Em relação ao Campeonato Baiano, como eu falei, vai a equipe sub-23, não é o Geninho que comanda. Já anunciou que pode vir Bahia, pode vir o que for, vai botar o sub-23, né? E começou bem, começou ganhando. A gente sabe que a base do Vitória sempre foi muito forte, foi uma das melhores do Brasil, né? E vai colocar esses garotos para jogar, quem sabe chegue ao time principal, né? Ezio Rodrigues, Fortaleza já vem se preparando com o Rogério Ceni há algumas semanas, nada de time reserva, de time B, talvez alterne no Campeonato Cearense algumas equipes, a equipe B e a equipe A, porque vai ter competições como a Sul-Americana, Nordestão e o Cearense. Fortaleza vai viajar para Salvador, já vai visitar o Vitória fora de casa. O que é que o Fortaleza deve se precaver contra o Vitória? O que é que o Fortaleza tem a oferecer para a torcida contra o Vitória fora de casa? Rapaz, o Fortaleza, para essa partida, eu acho que muito que o Rogério Ceni vai fazer é testar a formação, ver se a espinha dorsal ainda precisa fazer alguns ajustes, né? Porque praticamente o Fortaleza não teve amistosos, né, nesse período. Então é de suma importância nessa primeira partida o torcedor ter um pouquinho de paciência com o time, já que o jogo contra o Vitória é o primeiro que vai abrir aí a temporada para ambos. E esperamos assim que seja assim, uma boa partida e que o Fortaleza, você sabe, né, o melhor que o Fortaleza tem é um jogo de transição, que é com o Juninho ali, com o Gabriel, que eu acho que provavelmente não vai ser o Gabriel, vai ser o menino que chegou agora, o Michel, que deve ser titular ao lado do Juninho. E vai ser um jogo bem pegado. O time do Vitória, apesar de pouco conhecimento que eu tenho do time, né? Mas só pelo que o Wellington Muniz, ou Wellington Silva, desculpa, o Wellington Silva falou aqui, o Fortaleza vai ter que ter um pouquinho de paciência. Pronto, eu vou pegar aqui esse programa aqui de hoje e vou fazer uma pergunta para vocês, rapidinho. Placar do jogo Vitória e Fortaleza, eu quero que vocês dois aqui opinem. O placar ou só o resultado, mas eu quero que a próxima semana eu traga aqui quem acertou. O Wellington Silva, Vitória e Fortaleza. O que é que você acha? Não como torcedor, né? Aqui tem um torcedor do Vitória e um do Ceará, do Ceará. Eu tô Ceará também. Então os dois vão... Mas aí pela consciência, sabendo que o Fortaleza vem com uma base boa, né? Tá jogando bem, tá em entrosamento. Vitória ainda tá em formação, não tem aquele entrosamento. Então o Fortaleza é o favorito para essa partida. Fortaleza. Eu coloco 2-1 pro Fortaleza. 2-1 Fortaleza. Ezio Rodrigues aí, o seu placar para essa Rapaz, partida. apesar que eu acho que o Fortaleza vai sofrer um pouquinho pela questão de começar. Não, mas é pela questão de começar a temporada. Eles não, como eu disse, não fizeram nenhum amistoso para poder, né, botar o time em ritmo de jogo. Fez o amistoso do Calcaia de 7-0. Meteu 7-0 só. Mas aquilo ali, pelo amor de Deus, aquilo ali não. Será que tá entrosado? Aquilo ali não é um amistoso, aquilo ali foi uma peneirada ali. Não, mas agora falando sério, também eu digo que vai ser um placar de 2-1 a partida. Mesmo placar? Placar 2-1. Não tem nem como fazer. Pra quem? Por Fortaleza. Então tá aqui vocês dois, vamos ver se vocês acertam esse placar aí. Eu acho que vai dar um empate. Eu vou dar meu resultado aqui, empate, 1-1. Ora, Nilton. Pelo coração, Fortaleza. pelo coração, 4-0 Vitória, viu? Pelo coração. Em Salvador o jogo. Empate. Pelo coração, 4-0 Vitória. Pelo coração dele, hein? 1-1, Ora, Nilton. Ei, coração, ele tá dizendo 4-0. Pela razão, 2-1 Fortaleza. O Matheus Alves, eu vou computar aqui o voto do Matheus Alves, que ele tá participando. Matheus Alves diz Fortaleza
1-0, Matheus. Vamos ver aqui, já tem o... Rapaz, eu não vou nem falar do meu coração, porque não adianta, tem que ser vou deixar só o realista mesmo. O Rogério Ceni continua no Fortaleza, tá à frente do Tricolor. Poucas mudanças aí, manteve a espinha dorsal da equipe. Não mantém a espinha dorsal não, mantém o time todo. Praticamente o time ele manteve 14. E é muito difícil manter um time de Série A assim todo, principalmente o time do Nordeste. Pra vocês, eu sei que é muito cedo o próximo jogo aqui, tem a tabela aqui do Fortaleza, né, os próximos jogos. E ainda provável que venha Massinho e Adinho, né, pelas notícias que eu vi. Massinho talvez feche hoje com o Fortaleza, temos aqui a primeira rodada, Fortaleza vai pegar o Vitória e depois, no dia 1º, pega o Ceará. O primeiro clássico aí. Aí vai ser um jogo enjoado, hein? Pela Copa do Nordeste, a gente vai falar. Vai ser no PV, é? O jogo talvez seja. Tá o Castelão vai ser pequeno. Tá em reforma, né? O gramado. Pois é, eu tô dizendo, o jogo vai ser enjoado. Vamos lá, o Fortaleza e o Ceará. Quem perder esse jogo, o treinador pode cair ou só no caso do Ceará? Eu acho que tá mais no caso do Ceará do que o do Fortaleza, porque o Rogério Ceni, com o trabalho que ele tem, eu acho muito difícil o torcedor do Fortaleza ficar descontente com o Rogério Ceni. Agora do Ceará, os torcedores falam bem do elenco do Ceará, mas ainda estão um pouco receosos com relação ao técnico. Não, mas eu acho cedo, tanto não, segundo assim, jogo pro técnico não, cair, mas ele está fazendo cedo. uma pergunta com relação a se algum deles pode deslizar em caso de derrota. E por isso que eu estou dizendo, pro Argel, ou pro Argel Fux, tá mais fácil do que pro Rogério Ceni, porque o trabalho que o Rogério Ceni tá fazendo no Fortaleza é espetacular. E aí, Wellington, você maravilhoso. O futebol ele tem pregado várias peças e a gente viu um treinador que caiu, foi o Zé Teodoro, com 3 rodadas, acabou sendo demitido. Então o futebol ninguém pode duvidar de nada, né? Pode acontecer qualquer coisa, né? E aquela questão de mudança de treinador, o Ceará é conhecido como treinador do campeonato cearense, né? Não aposta, não segura o time por muito tempo no comando técnico. Você vê assim, quem pode cair primeiro dos dois treinadores? Mesmo assim, nessa rodada eu ainda acho difícil, mas quem pode cair dos dois é com certeza o Argel, né? Porque com certeza o Rogério tem mais respaldo, né? Deixou outras propostas para assumir o Fortaleza, deu um projeto de longo prazo. Tanto que ele perca a Copa do Nordeste, Cearense, pode ser o que for, acredito que ele não caia, como nos anos anteriores não teve, não vai ser esse ano que ele está com respaldo maior, né? O Argel tem a força maior para cair. Né? Vamos passar aqui para o noticiário do Alvinegro de Porangabuçu, para o Ceará. E o André Honório falando aqui, ó, já percebi, todo ano, início da temporada, o Rogério Ceni, nos 5 a 10 jogos, todos os jogos têm escalação diferente para definir o time titular. Realmente ele muda muito, até ele nunca repetiu uma escalação. Está tentando encontrar uma solução para o Fortaleza. Também por conta do sistema de jogo que ele sempre, às vezes, vem jogando, né? Que os pontos se desgastam muito, né? E tem que ter esse rodízio, né? Para poder o time aguentar. Por isso que tem que ter elenco, né? O Ceará também, ó, manteve do ano passado 8 nomes iguais ao que começou o primeiro jogo no Cearense, quando venceu o Floresta por 4-0. Gols aí do Chico, que foi pro Mirassol, e do Matheus Matias. Quem se lembra do Matheus Matias? Ave Maria, um poste. Aí o Ceará encaminha aí a contratação do Léo Chu, né, do Cruzeiro. Léo Chu que queria... Do Grêmio, quer dizer, que queria ir, que poderia ir pro Cruzeiro, mas acabou vindo pro Vozão aí de Porangabuçu. Falar em Grêmio, o Grêmio tá levando o Thiago Neves, né? Como é que pode? O Renato Gaúcho adora recuperar jogadores, né? Pois não é. Tentou com o André, não deu certo, né? Esse atacante aí... Tentou o Tardelli também, não foi essa coisa. E o Ceará também tava tentando ele, viu? É verdade. Porque o Grêmio botou mais. O Léo Chu vem aí, atacante pelos lados, né? Pra ajudar o Ceará aí a tentar aí vencer na competição. É o jogador aí que pode suprir as necessidades do Ceará, até para quando o Rafael Sobis não puder jogar, ele está aí na frente. Estamos vendo aí os jogos do Ceará. Pega o Frei Paulistano, pega o Fortaleza, depois pega o ABC. Essa sequência é uma sequência boa pro Ceará, Wellington? Sim, boa. É bom você encarar logo um adversário de peso, né? Pra ver como tá o seu elenco, né? Primeiro não vai ser tanto, né? A gente espera que o Ceará não passe a dificuldade. Com esse Frei Paulistano vai ser portões fechados, né? Infelizmente o torcedor não vai poder ir. Mas o primeiro teste
teste forte da temporada vai ser isso. A gente vê os times europeus na pré-temporada jogando Real contra Liverpool, Barcelona contra Real, tem que fazer esses jogos logo de início, logo. Não é contra time pequeno não, né? Graças a Deus. O Campeonato Paulista na Ceará vai pegar... vai ter São Paulo e Palmeiras, né? Tem que acontecer logo as pedreiras. Tem que botar 1000 por hora. Ao adversário, Wesley, do Alvinegro é o Frei Paulistano. Tem aqui o símbolo do Frei Paulistano, homenagear. É um time da região lá, do Confiança e do CG. Isso, que foi campeão no ano passado. Isso, ele ganhou o campeonato ano passado, ele tem 3 anos de história. Foi campeão, é o atual campeão, fundado em 2016. Ele venceu a primeira partida já no Campeonato Sergipano, venceu o Dourense por 4-1. É o vice-líder do estadual. É uma equipe que surgiu aí, com certeza, surpreendendo aí todo mundo. O Frei Paulistano vem com uma força. Primeira vez no Nordestão, né, Wesley? Pois é, uma equipe aí fundada em 2016. E já no ano passado foi campeão do Campeonato Sergipano, tendo equipes como Sergipe Confiança, o Lagartense, eu acho que é outro time forte da região. Quer dizer que a gente tem que abrir o olho, porque o time não é um time muito conhecido e não é à toa pelo título que ele teve. Mas também vou muito pelo lado que o Wellington falou, a folha do time do Frei infinitamente vezes menor do que a do Ceará, então o Ceará tem que abrir o olho, porque às vezes nem é só de salário que o futebol, né, existe, né? O campo é onde você obtém a resposta. E o Ceará vai para esse jogo muito mais pressionado do que o Frei Paulistano. Vai sem torcida, contra um adversário que provavelmente não tem muita informação. Então tentar ir com um time novo, né? Praticamente novo. Informação. Então, muitas coisas que o Ceará vai ter para esse primeiro jogo ter que encarar. E vai ser muito importante, principalmente o setor defensivo funcionar. O Braz ali, organizando a defesa junto com o Luiz Otávio. O Thiago vai estar estreando. Quer dizer, você ter uma defesa sólida e deixar que o ataque resolva, né? O Ceará se cobra tanto do Ceará do ataque, então essa é uma oportunidade que o Ceará pode fazer contra a equipe do Frei Paulistano. O Matheus Alves, Rogério Ceni está fazendo um ótimo trabalho aí na equipe do Alvinegro de Prangabuçu, do Fortaleza, quer dizer, quase, né? Quase escorrega na banana, hein, papai? Quase escorrega. Valeu, Alberto Miranda. Patinou legal, hein? Alberto Miranda. Rapaz, você tem muito tempo pro Alberto, hein, mano? Você tá pegando as manias dele, tá hein, mano? dormindo junto, tá? Mandar um abraço aí pro Paulo Freitito. Tô dizendo. O Paulo Freitito tá acompanhando o programa, torcedor do Fortaleza. Vamos colocar aqui o placar, Wellington Silva, Ceará e Frei Paulistano. 3-0 Ceará. 3-0 Wesley Rodrigues. Rapaz, eu boto aí 4-0. Foi pelo coração mesmo. Tá menosprezando. Vou botar 5-1 que vai ter um. Olha aí, velho. Olha, Nilton. 2-0 tá bom. 2-0 Ceará, tá bom, quer dizer, é difícil uma equipe. Quem acerta, né? Se bem que você vê, é diferente, é uma competição diferente, mas em jogos de Copa do Brasil, a gente vê muitas surpresas acontecerem ao longo dos anos, né? Quem se lembra do jogo aqui. Do Baraunas, do CSA tirando o Palmeiras, do Baraunas, né, no Vasco, não foi? Quem se lembra do próprio ano passado, do próprio Ferroviário com o Corinthians lá, 2-2, foi? Foi. 2 gols do Edson Cariús. Campo 2 do Cariús, né? E 2 daquele menininho que jogou no Fortaleza. Mas aqui é lógico que você, as opiniões aqui, todo mundo acredita que o Ceará vai passar por cima dessa equipe, com todo respeito ao Frei Paulistano, que a gente não consegue ainda ter muitas informações dessa equipe, mas é a equipe que é a atual campeã do Campeonato Sergipano, né? Pode ser que tenha alguma coisa que surpreenda a gente, né, Wellington? Acredita Sim, nisso? realmente, acredito. Como você mesmo disse, sempre tem equipes que vêm com alguma surpresa, jogadores que a gente não conhece, né? Pode vir a surpreender. Eu fiquei muito surpreso com esse amistoso do Ceará. Ninguém esperava um 3-3.
né? E sempre o Ceará saindo atrás, indo buscar um resultado. Jogadores conhecidos, aquele Maranhão, Isaac, fazendo boas jogadas que a gente nem esperava. Pois é, aquele amistoso também me surpreendeu, mas também convenhamos que o preparo do tipo da Sebace, Sebace é o nome Safes. Os jogadores estavam muito mais preparados do que o do Ceará. Mas O Rodrigão, você vê na rádio, o Rodrigão parecia mesmo assim, bujão, e pra esse jogo também, os caras não estão essa preparação toda, né? Rapaz, ao longo do campeonato que vai pegando a preparação. Foi aguentar a zoação dos torcedores do Fortaleza, né? Botaram lá o vídeo lá do Maranhão dançando. Mas então por isso mesmo que eu acho que pode se tornar um jogo difícil. Se a gente tiver jogadores como esse que a gente viu aí nesse amistoso, pode complicar pro Ceará. Então, e é engraçado, né? E a gente vê a sindicato, né? Que graças a Deus eles estão aí para apoiar os jogadores, principalmente aqueles que estão aguardando uma chance, né, no clube. E jogadores como, por exemplo, para mim, acho que o Maranhão com certeza estaria num time desse que está disputando o Cearense agora. Não, tava vendo na rádio, ouvindo o narrador, um comentarista falando, se pegar esse time da Safes e botar em um clube, Horizonte, Guarani, faz um campeonato cearense bom. Com certeza, muito melhor que o Horizonte fez. O Paulo Oliveira tá dizendo assim, o Wesley não tá podendo ir pelo coração, porque o colesterol tá lá em cima. E apesar do resultado do jogo, do Ceará ser irrelevante pra mim, mas tem que descer a sola mesmo, respeito pelo adversário. É não esculhambar a mãe do outro e não aliviar o placar, o Freitito falando. Pelo menos falou uma coisa certa, né? Mas aí é aquele questão, né? Você tem que pregar o respeito, mas isso não quer dizer que você não vá pra cima, não. Assim, pra vocês, a obrigação nesse primeiro semestre, a gente já até falou sobre o planejamento do Fortaleza, do Ceará, o que cada um tem como meta no ano, mas pra vocês, o que vocês avaliam que o Fortaleza e o Ceará têm a obrigação nesse primeiro semestre, Hélio? Como é ganhar o Cearense, chegar na final do Nordestão? Para as duas equipes, você avalia que eles têm a obrigação de pelo menos estar na final do Nordestão e do Cearense? Mesmo tendo, por exemplo, Bahia, Vitória, Sport aí, tem que ser o Fortaleza e Ceará na final? Acho que a obrigação é o Cearense, né? Mas o foco mesmo desses dois e tanto dos outros clubes do Nordeste, principalmente é a Copa do Nordeste, né? Não adianta você ganhar só o Cearense e a Copa do Nordeste ficar capengando. Acho que o foco vai ser maior a Copa do Nordeste. E aí, Edson Rodrigues? Também, eu vou mais basicamente também na mesma linha do Wellington, que a grande obrigação ao Cearense, porque é onde os dois times, né, são os maiores detentores, né, maior número de títulos, mas o Campeonato Nordeste também é uma obrigação, devido ao que hoje o futebol cearense representa no cenário nacional. Né? Tem boas campanhas aí de campeonatos brasileiros, 2 times na primeira divisão, então o Campeonato Nordeste também se torna uma obrigação, pelo menos de estarem pelo menos nas semifinais. Porque final a gente não sabe se um dos dois vai pegar um Bahia, né? Vai pegar um time um Sport. Por isso que eu digo, pelo menos as semifinais, os dois têm que estar lá. Colocar aqui uma pergunta para vocês, hoje é o dia de fazer as perguntas e deixar registrado aqui no caderno. Estamos aqui com o Campeonato Nordeste. Para vocês, campeão e vice, o Wellington Silva aqui na lata, campeão e vice. Para você, pelo preço de hoje, né? Pelo momento de hoje, como é que você crava quem seria para você o primeiro e o segundo colocado? Pelo coração, Vitória, né? Como sempre, maior campeão, mas não vou com Vitória não. Mas pela realidade, pela lógica, acho que o campeão Bahia e o vice Fortaleza. Também Bahia, pelo que hoje ele é. Se fosse por coração do o Ceará, mas como eu disse, o Bahia seria o campeão e também o vice, também eu acredito que seria o Fortaleza. Pelos dois times, pelo bom momento que as equipes vem tendo, né? Mas de coração é o Ceará, mas aí você quer fazer uma pergunta sem clubismo. Então... Eu fiz uma enquete também no começo do programa. Quem está mais preparado para iniciar a temporada? Fortaleza ou Ceará? O resultado foi o seguinte, aí, na tela para vocês: 75% Fortaleza,
25% Ceará. É a realidade, como você mesmo falou do Fortaleza, né? Você disse que o time está praticamente o mesmo do ano passado, então eles vêm mais entrosados do que o Ceará, que teve que remontar uma equipe praticamente do zero. Também concordo, né? Realmente o Fortaleza está com a base boa, apesar da equipe ficar reclamando, ver o Ceará fazer 10, 11 contratações, a gente não faz nada, mas o Fortaleza está com a base todinha Mas montada. a contratação do Fortaleza mantém. Contratação pontual, né? O time é bom, o time tem um meio campo bom, um ataque bom, manteve o zagueiro Quinteiro, que teve proposta de Corinthians, vários times maiores aí, né? Então a equipe tá boa. Né? Ficou por causa do Rogério, né? Você viu que um técnico assim, outro patamar, dizendo que realmente já tava gosta. Vamos admitir que no momento o Fortaleza se estruturou melhor, se organizou melhor. Não que o Robson de Castro não tenha feito um bom trabalho na administração do clube, mas ele não conseguiu organizar o futebol, departamento de futebol do Ceará. Muita mudança de treinador. Muita aposta em jogador desconhecido do cenário nacional e também não dá sequência naquele trabalho. Se o time perder um cearense, já acabou o mundo por ser nada demite mais... técnico, manda todo mundo embora. Mas é como você falou, né? Se tá havendo uma reestruturação no futebol do Ceará e que agora você pode cobrar sim cobrar um resultado, mas assim não para assim de agora, mas com o tempo, porque você tem que deixar os executivos, as pessoas que entraram agora, fazer o seu trabalho. Eu acho que esse é o ponto-chave que temos que ver do Ceará. Agora que o Ceará vem forte para essa temporada, vem, né? A princípio é o Fortaleza, a gente tem que reconhecer, mas as contratações que o Ceará fez foram ótimas, foi muito boa. A princípio não vai ser jogado de uma vez, o Rafael Sobis vai golear o Rodrigão também, não. Vamos manter a parte física, vai pegando devagarzinho e ao longo do tempo pode ter certeza que o Ceará vai dar muito trabalho. Como eu disse, a gente não pode cobrar do Ceará o que o Fortaleza está fazendo hoje, porque esse é um trabalho que requer tempo. Longo prazo, né? Não, nem a longo prazo, é de médio a longo. Teve recentemente o Ceará, segundo o presidente de Fortaleza, Marcelo Paes, o Ceará chegou a sediar o goleiro Felipe Alves no momento que ele estava sem contrato e foi muito criticado o Ceará por causa disso. Recentemente houve uma história de que o Matheus Gonçalves também foi assediado pelo técnico Rogério Ceni, inclusive recebeu ligação e o Marcelo Paes disse que não é verdade. Mas nos dois casos, os dois jogadores, independente de estar no Ceará e outro no Fortaleza, estavam sem contratos. Então isso está gerando uma polêmica nos bastidores do futebol, as pessoas criticando os dirigentes e os treinadores que estão assediando os jogadores. Vocês veem isso como algo fora do comum, assediar jogador de outro clube, assim, que não tem contrato? Isso é comum demais, mano. O Wellington, tu vive há quanto tempo aqui em Fortaleza? Vai fazer 10 anos. 10 anos, né? Eu já vivo há mais de 15 anos. E em época de 98 ali, 98, 99, era muito natural jogador do Ceará ir pro Fortaleza e vice-versa. Na boa época que o Fortaleza teve, alguns dos melhores jogadores que o Ceará tinha acabavam indo pro Fortaleza. Um exemplo deles, Ronaldo Angelim. Ninguém sabia, o Ronaldo Angelim começou no Icasa, ele veio pro Ceará, jogou bem no Ceará, aí o Fortaleza pegou e levou ele. O zagueiro Alan também era um excelente zagueiro. Foi também pro Fortaleza. A mesma coisa do Ceará com o Clodoaldo, também foi a mesma coisa. Quer dizer que isso é uma coisa já natural. Eu acho que isso aí, essa coisa de mimimi de hoje, isso é besteira. Se fosse assim, no passado devia ser criticado e não teve essa crítica toda. E no futebol baiano torcida, né? Acontece direto, acontece muito de jogador que é do Bahia pro Vitória, do Vitória Bahia. Agora acontece a mesma polêmica, né? Que ninguém gosta, xinga o cara, diz que vai pegar o cara. Agora é difícil ter um jogador que tenha dado certo nos dois clubes. Nos dois. Ser ídolo dos dois. Só colocar uma nota aqui, nessa semana a Thaís Lemos, que é do podcast Glória e Tradição, do Fortaleza, teve aqui no nosso programa, ela participou dessa polêmica e ela brincou com as pessoas brincaram com ela, mas também houve um momento de desrespeito hoje podemos dizer até quase jornalística, ela está fazendo a parte de comunicação, né?
houve desrespeito com ela colocou uma nota dizendo que ela aceita brincadeira, mas não acha que pro lado pessoal. Ela recebeu muito no inbox, no privado, desrespeito. Eu acho que o futebol tem que respeitar a mulher. O machismo ainda predomina muito no futebol. Dá uma nota aqui do programa Bola no Rádio, solidariedade a Thaís Lemos, que a gente está também atento a essa situação, respeitar a diversidade de opiniões e também a participação da mulher no futebol masculino. Racismo que também é não, racismo não. Machismo e racismo também não, né? É uma coisa chata. É bom eu acho muito agradável quando a gente discute futebol, as resenhas da gente, quando tem uma participação feminina. É sempre agradável ter uma pessoa tem que trazer aqui, né? Trazer aqui. É agradável. A gente tem uma companheira, Luísa Matos, que ela participa, hoje ela não pôde, teve um acidentezinho, pequeno acidente, não pôde vir, mas ela sempre está portas abertas para mulher aqui. Pessoal, chegamos ao final do programa, agradecendo a sua participação, dá só um alô aí, Wellington, para o seu público. Alô final aí, abraço a toda a família Alves, né? Nossa família. Abraço a todo o povo aí, agradecer a audiência de vocês, né? Torcer para o futebol cearense como sempre e torcer pelo coração para o Vitória e o Ceará se dê bem nessa rodada. Ezio Rodrigues. Só uma nota aqui que eu quero falar a respeito do que aconteceu no jogo do Caucaia e do Barbalha, que teve cenas tristes de racismo contra o goleiro Serjão, do time do Barbalha. Pessoal, vamos só se colocar no lugar das pessoas. Cara, racismo é a pior coisa que se existe. Ela que separa das pessoas que você gosta. Pá, um brincadeira, é uma coisa muito idiota. Pessoal, racismo não, tá? Fica aí meu recado para vocês aí pensarem um pouco. E para esses caras que ficam fazendo isso, vocês merecem a cadeia. Que isso não é coisa de homem não, é coisa de covarde. Muito bem, Bola no Rádio, edição número 20 fica aqui. A iniciativa da Rádio Classista, Fetrace, presidente Francimar Silva, técnico responsável Nilton Vidal e o secretário de comunicação Luiz Neto. Até a próxima semana, valeu galera!